Olá, traças de livros, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lisa Abreu, a senhorita mariposa, criadora de conteúdo literário, escritora e uma pessoa que quase abandonou um clássico gótico. Mas antes de falar sobre o livro de hoje, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal. Se você gosta de literatura clássica, literatura gótica, contemporânea, que tem muito a dizer, você vai gostar muito desse canal, vai adorar ficar por aqui. E se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que vai gostar de fazer parte desse meu mundinho de caos literário. O livro que eu citei na introdução é Os Mistérios de Woodolph, da autora Anne Radcliffe. E é um livro que foi publicado em 1794 e é considerado um dos marcos fundadores da literatura gótica. Essa leitura, como a maioria dos clássicos da literatura gótica, vai muito além de castelos, terrores, vilões. E por ter sido escrito por uma mulher, é como um passeio na consciência feminina de uma mulher do século XVIII, na fragilidade da juventude, na complexidade das emoções que muitas vezes costumam ser ignoradas. Esse livro é um romance gótico, mas o que caracteriza um romance gótico, afinal? O gênero literário gótico, ele nasceu no século XVIII como uma ruptura estética para a época e é um espaço onde o sublime e o obscuro eles ganham vida. Na literatura gótica, a representação da natureza e do mundo natural ganham tons mais sombrios e a desconfiança, o medo se tornam presentes no imaginário como efeito da narrativa que mistura a realidade e o sobrenatural. Geralmente tem como ambientação cemitérios, ruínas, casarões antigos, locais isolados e introduz temáticas como a morte e a espiritualidade. Nesse tipo de literatura, o entusiasmo do leitor ele é fundamental para dar significado para a obra. E sentimentos intensos como opressão, medo ou estranhamentos, eles são causados sim. E acredito que busca afetar e se instalar na imaginação do leitor para fazer a leitura ficar mais imersiva. A literatura gótica é uma mistura de racionalidade, emoção, naturalidade, artificialidade, perfeição, imperfeição, acredite se quiser. Está intrinsecamente ligado ao terror, à opressão, o que é compreensível, já que ela é uma contestação e uma forma de lidar com essa sensação de sufocamento causada pela não conformidade e pelo sentimento de não se encaixar em lugar algum. E as limitações diante das problemáticas sociais e também internas. E citando o livro gótico de Fred Bottin, ele diz o seguinte aqui, bem no início. A ausência da luz associada ao bom senso, à segurança e ao conhecimento caracteriza o aspecto, o estado de espírito, a atmosfera e as conotações do gênero. Textos góticos são, de forma explícita, mais ambígua e racionais e representam perturbações da sanidade e da segurança. E eu recomendo também essa leitura para quem gosta de literatura gótica e quer aprender sobre essa literatura. E a edição que está na minha mão é da editora e sebo Clepsydra. E eu vou deixar o link na descrição. E aproveito para indicar novamente o trabalho deles, é bem legal. O arroba do Instagram é esse aqui para vocês conhecerem. E o link vai estar na descrição do vídeo. Vale bastante a pena essa leitura. Recomendo até começar por ela antes de buscar mais sobre a literatura gótica, ou se você já conhece sobre literatura gótica e quer dar segmento e compreender mais a fundo o que você já leu, recomendo bastante esse livro. E voltando aqui ao livro Os Mistérios de Woodolph, a autora Anne Radcliffe, ela transforma esse território sombrio em algo mais íntimo como um gótico feminino. E o termo gótico feminino, ele realmente existe, mas foi popularizado somente em 1976 com a crítica Ellen Morris, no livro Literary Woman, onde ela mapeia a tradição literária moldada por autoras inglesas, francesas, americanas, desde o século XVIII. O gótico feminino, ele mantém os elementos tradicionais do gênero,
mas ele os filtra, deixando sobre uma ótica existencial e emocional centrada na perspectiva da mulher. E é um terror mais silencioso, mais doméstico, e, na minha opinião, isso até dá uma camada extra, né, quase realista a esse tipo de literatura. E a história do livro Os Mistérios de Rudolph, ela é a seguinte: a Emily, ela é uma jovem que perde o pai e é entregue aos cuidados da tia, que logo se casa com um enigmático e manipulador homem chamado Montani. E Emily, ela acaba aprisionada no castelo de Rudolph, onde enfrenta ameaças, eventos aparentemente sobrenaturais e uma constante atmosfera de desamparo. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, ela tenta compreender o passado do seu pai e a conexão que ele tem com uma misteriosa mulher chamada Marquesa de Villeroy. Também tem nesse livro um romance interrompido, e esse grande amor, a honra é posta em dúvida o tempo inteiro. Uma coisa assim, bem dura de ler, um pouco triste, porque a personagem ela é muito manipulada e o tempo todo pressionada a fazer algo sobre esse romance, de modo que isso afeta muito a sua saúde mental, e é algo assim devastador, que eu achei que foi mais um ponto, que foi essa desconfiança em cima do caráter da protagonista, ser uma das coisas que mais mexeu com a cabeça dela e me pegou bastante. Mas o que mais me chamou a atenção foi o ritmo dessa narrativa, né? Nele, há longos trechos dedicados à contemplação da natureza, com descrições detalhadas dos Pirineus, dos Apeninos e até de Veneza. E pelas minhas pesquisas, eu vi que são lugares em que a autora ela nunca visitou, e então ela precisou se basear em livros de viagem da época. E é uma coisa até engraçada, porque nesse processo dela se basear em alguns livros que já eram antigos para a época, ela acabou introduzindo vários anacronismos curiosos na trama. Mas, enfim, esses trechos quase suspensos no tempo não estão ali à toa. São uma forma de expressar o estado interior da protagonista, de traduzir o silêncio, a espera e a impotência feminina. Daí vem o nosso sentimento de opressão durante a leitura, porque a gente compartilha de todas as emoções junto com a Emily, inclusive os momentos de inércia. E ao longo dessa narrativa é impossível não perceber o equilíbrio instável entre terror psicológico e o estético. Sim, traças de livros. Esse livro ele vai ter perseguições de vilões, ameaças, sombras que sugerem o sobrenatural, mas também longos intervalos de contemplação. A autora quebra as expectativas ao tirar o leitor da escuridão para lançá-lo em paisagens descritas com exaustão. Juro, montanhas, vales, rios italianos e franceses, trechos de poemas, de orações, de muitas coisas que a protagonista ela se agarra, porque são memórias que ela tem com o pai. É um recurso estético, sim, mas também emocional. E a Radcliffe cria imagens que falam tanto da paisagem externa quanto da paisagem íntima. E a minha experiência de leitura com esse livro foi a seguinte: no início eu achei que a história não andava, mas depois eu entendi que a lentidão era o próprio clima do livro, né? A Emily ela é forçada a esperar, a suportar, a calar, e nós, leitores, também somos puxados para essa sensação. E por que não? E quando a narrativa finalmente acelera, parece um delírio. Tem revelações, investigações, reviravoltas, mas a Radcliffe ela nunca dá um terror explícito. É um horror mais puxado para o psicológico, e quase tudo tem uma explicação racional. E
essa forma como ela escolheu para finalizar o romance, né, com essa correria toda e esse tumulto de informações, deixou nossa cabeça assim um pouco aflita, porque foi uma mudança muito brusca de ritmo narrativo. Mas eu gostei bastante. Eu achei que, na verdade, estava precisando, né, dessa mudança de ritmo e funcionou para mim. Bom, esse livro ele não é só um livro sobre castelos e fantasmas, é sobre silenciamento, intuição, luto e resistência silenciosa. É um marco do gótico feminino, esse subgênero que usa o medo como uma lente para revelar as opressões do cotidiano. Ainda bem que eu não abandonei essa leitura, porque foi uma experiência de imersão, uma jornada que provavelmente eu vou carregar para sempre, que me ajudou muito na minha criatividade como escritora. E eu quero saber agora de você que está me assistindo. Você já leu Anne Radcliffe? Já sentiu que uma leitura lenta estava, na verdade, tentando te fazer sentir alguma coisa mais profunda? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar sobre essa literatura que sussurra, mas nunca deixa de assombrar, que é a literatura gótica. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou desse vídeo, e curtir, comentar e enviar para aquele seu amigo, como eu já disse, que também vai gostar de estar por aqui. Até o próximo livro, e espero muito ver vocês aqui na nossa próxima resenha literária.